Estamos começando o Conexão Brasil nesta segunda-feira. Essa live que traz sempre um convidado especial da Escola de Educadores Executivos, a E3. Tenho também aqui a participação das colegas Marcela Jacob e também da Priscila Freitas. Estou vendo aqui a nossa convidada já está na sala, a Letícia Zanini, que é psicóloga, educador executivo. Marcela Jacob também já entrou aqui, vocês têm que fazer o pedido e já estou convidando vocês para entrarem na sala, né? Fabinho Jäger vai assistir hoje a live, seja bem-vindo, meu amigo. Grande Fábio Jäger. A Lê já está pedindo aqui a sua entrada. A Pri estava com um problema de locomoção em São Paulo, mas vai chegar a tempo também. E a Marcelinha, que já está por aí também. Oi, Letícia, minha amiga, tudo bom? Tudo bem, meu amigo Brito? Tudo certo por aí? Que prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar de um tema bem importante, necessário, principalmente nos ambientes corporativos. E seguimos juntos. Muito bem-vindo, então. Do Sul hoje, você fala mais próximo, né? Eu estou convidando aqui a Marcela também, só um minutinho. Marcela Iaco, a nossa mineirinha. Você fala do Sul, né, Letícia? Sim, hoje eu estou em Criciúma, eu já falo hoje, né? Porque a gente vive na estrada, mas hoje eu estou aqui na base, em Criciúma. Olha ela, Marcela, maravilhosa, saudades de você. Mineirinha, bem-vinda. Onde você anda hoje? Em Brasília. Opa. A Marcela também tem que perguntar, onde você está hoje? Onde vocês estão hoje? Sempre. É uma mineira radicada em Brasília, mas está no mundo, né? Cada segunda-feira ela fala de um lugar, né? Hoje vai falar, então, de Brasília, da sua base, né? Deus é bem. Enquanto a gente está um minutinho... Palavras, Brito. Cada segunda de um lugar. Como é que está Brasília enquanto a gente aguarda aqui a chegada da nossa Priscila Freitas, que está comprando a comoção, mas eu acho que vai participar. Eu vejo que o Elano está aí, né? Nosso grande Elano, nossa audiência, né? Como é que está Brasília hoje, menino? Hoje está quente. Hoje está calor. Tá calor. O final de semana foi bem bonito, né? Assim, todo mundo fala e tem música sobre isso. O céu de Brasília é maravilhoso. Então, a gente aproveita que os prédios aqui são baixos para a gente poder apreciar e olhar mais vezes para o céu. Tá bem azulzinho, bem limpinho, tá bem bonito o dia. A gente aqui pelo sul até que não pode se queixar, né, Leo? O inverno está chegando devagarzinho, assim, né? O outono tá, né? Vocês devem estar mais ou menos com a mesma temperatura que a gente aqui do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. Hoje deu uma ensaiada no sol, mas agora tá nublado. Tá começando o friozinho, aquele das caras mesmo, né? Mas aquele clima ainda meio de outono, que tem sol, um pouquinho mais de frio, aquele clima agradável por aqui ainda. Por enquanto, né, Brito? Muito bom, então. Vamos nos preparar, então, né? Estamos preparados, estamos acostumados, né? Talentos para resultados. Olha, esse tema eu estava assistindo no final de semana, sua trilha gravada lá P3. Recomendo a todas as pessoas, né? E, logicamente, a gente vai trabalhar sobre isso, porque tem coisas muito importantes, né? Para a gente, no nosso dia a dia, nas empresas, ou mesmo pessoalmente também. Eu levantei alguns pontos aqui, eu sei que a Marcela hoje está, a semana passada ela estava com problema de conexão, não conseguia perguntar. Então hoje ela deve ter um material vasto para perguntar, né? Inclusive eu vou começar, já que a Priscila não está aí com a sua análise, já foi uma análise de você, né, Letícia? Então eu vou começar com a Marcelinha, que está com uma vontade tremenda de perguntar, né, menino? Então começa com você hoje, aí dando boas-vindas para a nossa Letícia Zanini. Exatamente, Brito. Primeiro dar as boas-vindas aqui, Lê. Nossa, tô com tanta saudade de você. Minha companheira de formação estava sentada do meu lado, a gente trocou tanta ideia. Letícia é uma mulher incrível, já vou fazendo a propaganda dela aqui. E não só uma mulher, uma mãe incrível, uma empresária incrível, uma filha incrível, mas a Letícia... Ô, Brito, eu vou começar por um talento da Letícia.
Opa! Ótimo, Talento ótimo. da Eu tentei resumir aqui o currículo dela, não consegui. Vê se você consegue passar alguma coisa. Letícia é uma. Ela está se tornando cada dia mais uma exímia pianista. Eu fico só vigiando o piano de Letícia. E aí, Lê, queria assim, acho que eu comentei isso, a gente fez uma live ano passado, a minha mãe também toca piano, é uma arte incrível e ela conecta pessoas por um outro viés. E é uma habilidade com a música. O piano exige algumas habilidades da gente, né? Ele exige uma escuta muito ativa, porque você tem que ter uma audição muito apurada. As pessoas que começam a tocar... Minha mãe punha a mão no piano e fala, tá desafinado. Ela punha a mão, mãe, tá perfeito, não tá desafinado. Então, essa audição muito apurada, essa atenção muito focada e um movimento duplo de mãos. Então, a gente usa a mão esquerda, usa a mão direita em ritmos diferentes. Então, o piano, ele requer muitas habilidades. Ainda tem o pedal. Esqueci que isso tudo ainda tem o pedal para você conduzir. Então, essas habilidades, esse conjunto de habilidades, e aí trazendo aqui para o nosso mundo corporativo, esse conjunto de habilidades que a gente pode ter ou desenvolver é muito importante, não só no processo da vida, mas como no processo do trabalho. E aí eu queria saber da Lê, assim, talento começa por aí, Lê? Então, primeiro, obrigada, né, pelas palavras e mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês no Conexão Brasil, é sempre um prazer. Minha professora de piano está aí assistindo, ela botou uma pianista incrível. Ah, Cícia. Opa! A Cícia é maravilhosa. Quando o professor também tem uma didática diferenciada, ele cria um ambiente de aprendizado com leveza, né, com aquele desejo que precisa ter em qualquer área. Um líder com liderado, o colaborador sendo seu protagonista e se colocando à disposição de aprender, né? Então, a primeira coisa do piano que tem a ver com a carreira é ter a humildade de pedir ajuda para quem sabe. É isso que bons profissionais fazem. E aí, quando eu queria, porque eu toquei dos 7 aos 14 anos, mais ou menos, lá em Laguna, quando eu era pequena, eu me apresentava, eu tocava, e aí eu entrei na adolescência, como todo adolescente, né? A gente vira do avesso. E aí eu não quis mais saber de piano e me afastei totalmente. E aí na fase adulta agora, pós-nascimento do meu primeiro filho, Davi, eu quis retomar, não consegui por conta de agenda. Aconteceu isso também no nascimento do segundo filho, do Miguel. E há 1 ano e meio atrás eu olhei para ele e falei, eu vou começar, eu vou voltar. Porque é algo que eu preciso. Quando eu falo que eu preciso, gente, é que, de novo, vem a humildade da gente reconhecer habilidades que a gente precisa desenvolver. E eu sou uma pessoa muito impaciente. O meu primeiro tema de talento, a gente vai falar de talento depois, se chama ideativo. Então, são cabeças que não param. E, então, eu tenho uma facilidade de criar coisas, mas isso também cansa muito o nosso cérebro, né? Parece que eu nunca consigo pausar. E aí eu fui buscar atividades e experiências que me fizessem ter esse estado de presença. E o piano, ele é uma forma de meditar tocando, né? Então, a gente estimula várias áreas do cérebro, a gente desenvolve a escuta ativa, a gente desenvolve estado de presença, porque aquele momento tu estás ali, e eu falo que é estado de flow, né? Porque você usa habilidades, você sente um prazer tão grande que perde a noção de tempo, e aquilo me traz uma experiência assim, de bem-estar, que eu posso dizer que é o que para muitos se sentem felizes. É a minha forma de sentir felicidade também, né? Além de outras coisas. Então, e o piano ele tem uma coisa que é igual à carreira. Não adianta você chegar hoje na empresa, ser estagiário, e querer virar o diretor em 2 anos. Isso não vai acontecer. Porque existe uma coisa que chama processo de desenvolvimento. E no piano não é diferente. Você começa tocando, possivelmente, parabéns para você. Né? E aí você vai evoluindo à medida que você vai criando a habilidade de trocar as mãos, de reconhecer as notas, de formar os acordes, de saber o que é um sustenido, enfim, vários nomes que tem, que é o processo de aprendizado, para que a gente suba, né, um degrau por vez. E às vezes eu ainda fico, às vezes eu falo para si, já estou sem paciência para essa música, quero outra.
Não, primeiro a gente vai terminar essa. Porque tem músicas que a gente fica meses ensaiando, tocando. E tem algo bem bacana também, que a música me desafiou. E olha que assim, quem me segue sabe que eu palestro, me apresento, participo de programa de rádio, de TV. Mas final do ano passado, a Cissa, minha professora, desafiou para fazer um recital. E eu fui. Gente, senti na pele a ausência da minha inteligência emocional naquele momento, com o receio do julgamento das pessoas. Eu fiquei tão nervosa que eu esqueci toda a partitura, que já estava ensaiada, treinada, minha família já estava assim, já cantava, já tocava junto comigo quase. Então, o conceito de vulnerabilidade, quando você está disposto, por exemplo, a se expor, né? É um risco, a gente não sabe se vai dar certo. Eu consegui tocar, basicamente, mas não com tanto êxito quando eu estava sozinha. Por quê? Porque a gente tem medo, né? De ser julgado a todo momento. E eu senti muito isso na pele. Então, perceba quantas habilidades socioemocionais, interpessoais, e que naturalmente impactam o dia a dia na nossa carreira. São muitas as habilidades. Né? Alguém está dizendo aí que não esqueceu nada, foi bem especial, deve ser a professora. Com né, certeza. Que tá mandando... Olê, deixa eu aproveitar seu lado psicóloga, e que não tem a ver, mas tem a ver com o tema que a gente vai tratar daqui um pouquinho. Né? Eu, no meu dia a dia, quando eu converso com uma pessoa, principalmente em treinamento, em aulas, né, eu percebo, muitas vezes, quando a pessoa tem um pé na música. Você percebe isso também no seu dia a dia? Tem a ver, não tem a ver? Qual é o diferencial que tem a pessoa que trabalha com música? Na verdade, vamos traduzir então para talento, né? Talento é uma forma natural de pensar, sentir e agir. Ponto forte é quando eu desenvolvo um talento meu a ponto de fazer algo com excelência. A Cissa sempre fala muito isso, assim, que todos nós temos uma musicalidade. E se a gente parar para perceber que a música tem muito da expressão, né, interna, de fato, a gente nasce se comunicando. E a música é uma forma de se comunicar. Então eu acredito que, sim, para algumas pessoas, talvez, existe um grau maior de disciplina para fazer com que se torne excelente. Mas eu acredito que a gente tem a capacidade, porque a música é uma habilidade técnica, né? Você vai treinar igual esporte. Você vai treinar, você vai aprender a técnica. E se você tiver não só motivado, mas disciplinado em treinar algo, o tempo, a variável tempo vai fazer com que você fique bom. Se você estiver disposto a todos os dias tirar um tempo de treino, né? A primeira palestra que a gente fez, a primeira aula que você deu, Brito, não foi tão interessante quanto as que você talvez dê agora. Porque você treinou tanto, desenvolveu tanto, investiu tanto num tema que possivelmente você tem, que é o de comunicação, que você ficou excelente nisso. Né? Então, eu acredito sim que quando a gente fala daí de musicalidade, a gente tem talentos naturais, porque a gente tem sentidos, né? A gente tem um cérebro que é totalmente estimulado quando ele é envolvido por questões de estímulos neurais, como a música, por exemplo. E aí eu estou falando de piano, mas o canto é uma forma de utilizar isso, guitarra, violão, ukulele, existem inúmeros instrumentos. Mas percebam que todos estão aqui, né? Que a principal ferramenta somos nós mesmos. Letícia Zanini, nossa convidada de hoje, eu vou pedir permissão para a Mar para fazer a primeira pergunta, para dar entrada nesse tema de hoje, talento a resultados. A minha percepção, Léo, e você pode confirmar ou não, é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande quando a gente fala sobre talentos, pontos fortes. Quando você pergunta para uma pessoa quais são seus pontos fracos, logo vem, né, um turbilhão de pontos fracos. Quando você pergunta para a pessoa quais são seus pontos fortes, quais são seus talentos, temos aquele silêncio. A pessoa fica pensando. É assim mesmo? Por que temos essa dificuldade? É exatamente isso, né? E assim, ó, eu posso garantir que tiveram duas metodologias que foram uma mudança radical na minha vida, na minha carreira. Uma delas é a metodologia de pontos fortes, que é a que a gente vai falar agora, e a outra é do Inner Game, que pode ficar para uma outra conversa, né? Que tem a ver com os diálogos internos. Mas a de pontos fortes nos convida a remar contra a maré da educação, não só familiar,
que a gente tem, escolar e corporativa. Por quê? Porque quando a gente é pequeno e a gente chega em casa, por exemplo, com uma nota muito baixa ou uma nota muito alta, os nossos pais, naturalmente, e eu como mãe, também me coloco, né, nesse mesmo lugar, a gente olha para aquilo que falta, a nota que foi um problema. Quando a gente está na empresa, os PDIs, né, os planos de desenvolvimento individuais, corporativos, todos são desenhados naquilo que as pessoas não sabem fazer bem. E aí, lá na década de 60, um psicólogo americano chamado Don Clifton, ele se fez um questionamento, que era: como seria o mundo se a gente olhasse para aquilo que as pessoas têm de farto, ao invés de olhar para aquilo que falta nas pessoas? E aí, ele se une, né, a grandes pesquisadores mundiais. Hoje, por exemplo, a maior empresa de People Analytics, né, usa essa metodologia. E aí eles encontram, ao longo das pesquisas, 34 temas de talentos, que são aquilo que é de certo com as pessoas. Tanto é que eu tenho um workshop que se chama O que há de certo com você. Então quer dizer que nessa tendência de raciocínio ninguém precisa desenvolver mais nada. Óbvio que não. Só que a gente desenvolve aquilo que possivelmente é um ponto fraco. Ponto fraco não é o que você não tem. Ponto fraco é o que possivelmente atrapalha teu sucesso na tua carreira. Então, por exemplo, se eu pegar um diretor e fizer um mapeamento de talentos dele, e o 34º tema de talento desse cara for o estratégico, a primeira coisa que ele vai me dizer é que ele precisa desenvolver o estratégico. Por quê? Porque ele vai associar um nome, né, que socialmente a gente entende como algo comum, as pessoas que estão em cadeiras estratégicas, e que se ele não tem aquilo, ele está em divergência com o que se espera dele no ambiente corporativo. E não tem nada a ver, mas esse é o pensamento que nós criamos, que nós temos que ter algumas habilidades que são meio que comuns a todos. O que acontece é, a gente mapeia, traz o conceito, como os nomes dos talentos, os temas são nomes conhecidos, por exemplo, estratégico é um, comunicação é outro, relacionamento é outro. A gente já tem conceitos próprios que a gente aprendeu ao longo da vida. Não significa que os nossos conceitos são errados. Significa que existem conceitos dentro do método, então a gente conceitua, a gente começa a mostrar para as pessoas por meio de ferramentas como que elas valorizam, nem todo mundo usa talento a seu dispor, às vezes a gente usa como uma barreira. Eu gosto de fazer uma comparação, imagina que você é o carro e os seus talentos são os seus retrovisores. Se você não usa, você pode cometer um sinistro, né? Se colocar em risco. Com talento é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo daqui um pouquinho prático. E por último, a gente direciona. Então, a gente faz o que com as pessoas? A gente olha os primeiros 10 temas de talentos e fica muito bom em desenvolver esses 10, a ponto de suavizar o impacto daquilo que possivelmente pode atrapalhar o sucesso de alguém na vida e na carreira. Tá? Então, assim, exemplificando uma barreira de talento. Existe um tema de talento que se chama responsabilidade. São as pessoas que assumem um compromisso psicológico com aquilo que elas falaram que elas vão entregar. Então, esse tipo de pessoa, de profissional, que tem esse tema de talento, pode ser, eu brinco, que não vá comer, não vá dormir, vá sangrar, mas vai te entregar o que disse que ia te entregar. Às vezes é a pessoa mais desocupada da área, da organização, da família, mas é a que sempre vai pegar para si. Por quê? Porque não gosta de decepcionar os outros e muito menos se decepcionar com os outros. O problema é que a barreira essas pessoas têm dificuldade de dizer não. Então, elas assumem muitas coisas, elas ficam sufocadas, elas não conseguem se posicionar, porque elas têm esse pensamento de não desagradar os outros. Então, a gente aprende, tá? Como é que eu vou usar esse talento a meu favor? Mas sim, aprender a me posicionar sempre que possível. Porque por trás de um folgado sempre tem um sufocado, né? Alguém vai estar trabalhando a mais por conta de uma pessoa que está usando um tema de talento equivocadamente. Então, basicamente, o método, ele se permeia nessa tríade. A gente conceitua, aprende a valorizar, reconhecer e direciona. Direciona para onde? Para os resultados que a minha cadeira exige. Então, se eu tenho um diretor, se eu tenho um gestor, quais são os entregáveis? Então eu pego esses entregáveis e eu faço um match, faço um cruzamento com os talentos que essa pessoa tem. Qual é a vantagem aqui? O que eu faço que é meu, eu faço naturalmente bem. Eu faço com menor esforço. Eu faço com mais saúde mental. Então, essa metodologia também incrementa, por exemplo, o S do SG, do social, né? Onde as pessoas possam fazer entregas muito mais significativas, com mais propósito, com mais engajamento, com menos sofrimento. O trabalho não é um lugar só de sofrimento, né? Não deveria ser. É um trabalho onde a gente precisa colocar à disposição nossos talentos, porque é ele que a gente se desenvolve como pessoa, como ser humano, enfim, né? Como profissional.
Bom ouvir a Lê falar sobre esse tema, né? Esse tema tão abrangente, tão complexo, que é muito importante, e você fala como ninguém, Lê. Antes de você fazer a sua pergunta, mas deixa eu dar um registro aqui, que eu vi entrar uma pessoa aqui que vocês lembram também, que é a Liliane Aguiar. Lembra da Lili? Ah, Está Lili, aqui com a claro, nossa gente, colega. está aqui com a gente aqui. Grande abraço. Mar, você? Tá sem som. Você está sem a voz, sem o som, Vá. Ah, pronto, voltei. Meu cunhado entrou aqui também, mandar um beijo para ele, Rafael. Rafael Martins, um beijo. Dentro do que você disse, Lê, eu queria ver se a gente consegue, ou se existe alguma estatística para a gente traduzir. Por exemplo, você falou que quando a gente faz esse cruzamento entre esses talentos e os entregáveis, né, e dá um match, eu vou ter muito mais resultado porque a pessoa vai fazer naturalmente. Uhum. E eu ouvi um tempo atrás, ouvindo a CBN, não vou lembrar exatamente quem, não quero errar nomes aqui, mas uma dessas pessoas que falam sobre trabalho e profissão, e dos mais antigos, e ele disse que se a gente estiver fazendo 70% daquilo que a gente gosta, fazer 30% de coisas que a gente considera burocráticas ou chatas é o melhor dos mundos. A gente consegue ter uma estatística desse match, Lê? Não desse match específico, mas alguns dados são extremamente relevantes. Obrigada, Diego. Foi meu aluno, hoje é meu colega aí de profissão. Grande beijo. O que a gente precisa entender? Primeiro, base de dados de pesquisa, fidedignidade, né? A gente está falando de mais de 40 milhões de respondentes. Isso por si só é um dado em pesquisa bem significativo. Outro ponto, a probabilidade de eu encontrar outro Brito, outra Marcela, quando eu faço mensuração. Esse ponto, para mim, é um dos principais do método. Para eu encontrar uma outra pessoa, um outro ser humano, com a mesma sequência que você, Marcela, que você, Brito, que cada um que está aqui nos acompanhando, é um em cada 33 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, a tua sequência de talentos, cara, é o que te torna muito único. Eu brinco que é a nossa criptonita. E quando as pessoas aprendem isso e reconhecem e aprendem a valorizar, é aí que está a tua força de trabalho. É aí que você faz melhor tudo que você se predispôs a fazer diariamente. E a gente para com um negócio que é comparações. Né? A tua métrica, ela precisa ser o profissional que você foi ontem, ano passado, 5 anos atrás, porque é a única esfera de controle que a gente tem. Então, dentro da metodologia, o que a gente acredita é, nós não podemos ser tudo o que a gente quiser, mas a gente pode ser uma melhor versão de quem a gente já foi. Que isso significa que eu estou estendendo talentos naturais meus. Agora, dados, para responder a tua pergunta, a gente aumenta 70% de nível de engajamento, reduz conflitos em até 30 e poucos por cento, se não me engano, aumenta engajamento com cliente externo em até 14%. Então, os dados são números de uma representatividade extremamente sadia, quando a gente decide, porque é uma escolha, conduzir uma cultura focada em talentos, né? Mas quando a gente decide que a gente vai educar as nossas pessoas assim, dentro do ambiente de trabalho, claro, prover experiências, né? Não adianta simplesmente eu mensurar, mas depois eu não colocar isso também à disposição das pessoas nos ambientes de trabalho. Mas traduzindo para alguns números, né? Isso são dados catalogados dentro da metodologia, esses por si só já são números bem significativos, porque quando a gente faz um match entre a metodologia de pontos fortes e a psicologia positiva, a gente está falando da psicologia positiva já na década de 90, e a gente sabe que quanto mais a gente usa as nossas forças de caráter é para psicologia, assim como talentos é para metodologia de pontos fortes. Ambas vieram de psicólogos, construção, né? Comportamentais aí. Então, quando a gente olha para a questão das forças de caráter, a gente sabe que a gente aumenta a percepção de viver emoções mais positivas, isso traz incremento em relacionamentos que se tornam muito mais engrandecedores, a gente tem aumento em engajamento e propósito, as pessoas encontram mais propósito com o que elas estão fazendo, óbvio, porque elas gastam menos força, elas não precisam entrar num personagem para entregar um resultado na empresa, e aumentam, né, realizáveis.
os entregáveis aumentam, se eu não me engano, em até 14% quando as pessoas vivem por suas forças de caráter. E hoje, isso tudo que eu estou falando vem de um acrônimo em inglês que chama PERMA mais H, que é o Health de saúde. Então, existe incremento em saúde física, aumento de imunidade e saúde mental também, né? Que, hoje em dia, não dá mais para as organizações deixar isso nos tapetes, embaixo, escondido, que as pessoas estão realmente adoecidas. Os números, né, de burnout, depressão e outras doenças mentais, mas burnout, vamos chamar atenção aqui por conta de ser uma doença que vem, né, do ambiente corporativo, não vem de outro lugar. Então, a gente precisa olhar para aquilo que faz o ser humano florescer. E talentos e força de caráter são elementos que ajudam as pessoas a florescerem. Elas ficam mais resilientes, ou seja, elas conseguem dar respostas mais interessantes diante dos desafios corporativos, que são muitos, né, na vida adulta. Não dá pra gente romantizar, a gente vive todos os dias uma luta. E essa luta, ela começa internamente. Uhum. Estamos hoje com a psicóloga, educadora executiva, Letícia Zanini, falando de Santa Catarina, mas não é catarinense, né? Ela é gaúcha, né? Sou gaúcha, de Porto Alegre. Gremista. Mas eu falo assim, Não. né, Brito? Eu só nasci aí. Meu pai estava terminando a residência médica, nasci, vim com meses para Santa Catarina, então eu me considero uma cataúcha, porque passei mais parte da minha vida aqui, com certeza, né? Uhum. Olha, você fala como ninguém, eu estava vendo sua trilha, gostaria de compartilhar isso com a nossa audiência, sobre liderança e sobre o que é ser líder hoje, que muita gente até não entendeu ainda muito bem, né? Até os próprios líderes hoje, muitas vezes, não entenderam o que é ser líder hoje. Por favor. Eu gosto muito de um conceito da Brené Brown, que ela é maravilhosa, né? Sobre liderança, que é quando você enxerga potencial de desenvolvimento em pessoas ou em processos e ter a coragem de desenvolver. Gente, porque tem que ser muito corajoso nos tempos atuais, né? Para desenvolver pessoas e processos. Eu falo corajoso, corajosa, porque a gente vive momentos de extremos desafios comportamentais por conta da possibilidade de escolhas que o ser humano tem hoje, isso traz uma certa confusão, por conta da inúmera quantidade de informações, quem não está, no mínimo, um pouco confuso, não está nesse mundo, né, que a gente está vivendo, então todos os receios que vêm com a advento da tecnologia. Então, quando você se dispõe a liderar pessoas e processos, você tem que ter a coragem de desenvolver as pessoas que, obviamente, também queiram se permitir, né? Então, hoje, no mundo atual, tanto o líder quanto o liderado precisa entender que ninguém está mais formado em nada. Nós somos formandos. Então, é psicóloga? Não, eu sou eterna estudante de psicologia, porque o comportamento mudou, a experiência de resposta comportamental também, então a gente vai se colocando, por isso que eu falei, a humildade de reconhecer que situacionalmente terão, a partir de agora, zonas de incompetência a todo momento que a gente precisa se jogar. E quando a gente fala de líder, eu falo da coragem, porque assim, eu brinco, né? Eu faço uma analogia que o líder, ele abre um Kinder Ovo por dia. Sempre tem uma surpresa. Às vezes a surpresa é boa, às vezes é repetida, às vezes, né, é algo que você nunca viveu e vai ter que encarar isso no jogo da liderança, mas também faz o líder crescer muito como gente. Porque você tem que ter inteligência emocional, você tem que ter habilidades que nenhuma tecnologia ainda, por mais respostas prontas que o chat GPT nos dê, ele não consegue traduzir isso na emocionalidade de como alguém vai receber tua resposta. Ainda não. Né? Então, a gente ainda tem algumas habilidades que nos tornam únicos. Então, líderes, abram mão daquilo que não nos tornam robôs. Essa é a única diferença entre a gente, até porque a capacidade, né, de velocidade de informação na tecnologia, com certeza, passa anos-luz da nossa capacidade cerebral. Então, a gente tem, sim, né, que, de alguma forma, entender que os recursos vêm para contribuir, mas com aspectos comportamentais que fazem líderes serem líderes de verdade. Então, generosidade, atenção plena, estar presente para perceber o que as pessoas precisam, ouvir de verdade, né, ser transparente, frustrar, estar preparado para frustrar pessoas. Porque eu falo, se a gente olhar para as primeiras lideranças que a gente teve, né, os nossos pais, o primeiro não é muito frustrante, mas ele é necessário para que a gente possa aprender a conviver com uma vida que vai nos frustrar a todo momento. Então, eu percebo que em algumas organizações, às vezes os líderes querem ser tão paternalistas a ponto de tratar liderado como filho. E esse é um grande erro, né?
quando você trata alguém como filho, essas pessoas vão te exigir direitos de filho, só que elas não são teus filhos. Então você tem que ter algumas posturas diferenciadas no ambiente corporativo, mas algumas dá muito certo com a maior parte dos seres humanos, né? Que é a questão da empatia, que é a questão da resiliência, que é a questão da escuta, da presença. Até para que você, quanto mais presente tiver, você vai saber que ferramenta pegar para usar, né? Nem toda ferramenta dá certo em todo lugar, não dá certo em toda cultura, não dá para a gente sair copiando e colando o que o Google faz, deu certo lá, ok, deu certo porque naquela cultura aquilo converge para aquelas pessoas. Isso não vai dar certo em todos os ambientes. Então a gente precisa também parar de copiar fórmulas prontas e construir aquilo que faz sentido para as tribos, né, de cada empresa, que são diferentes, precisam ser respeitadas também. Mineirinha, entramos no tema que você gosta muito também, com certeza tem muitas perguntas por aí. Só lembrando nossa audiência que daqui um pouquinho hoje vai ter as cartas da Mineirinha, tá? Essa é novidade ainda. Estão por aí as cartas da Mineirinha. E também para um registro aqui, que o pessoal já está perguntando, a Pri continua na equipe do Conexão Brasil, apesar das propostas da CNN, coisa parecida, ela confirmou que continua com a gente, só está impossibilitada de participar no dia de hoje, né? Eu já até entra mais no final da live hoje. Mineirinha, você. Então vamos lá. Lê, eu escrevi recentemente sobre uma coisa que você falou aí, eu quero explorar um pouquinho isso, porque tem a ver com o talento de ser líder também. Muitas vezes o líder, ele acaba indo para o seu papel de liderança com uma visão paternalista ou maternalista, ou seja, de pai ou mãe daquele liderado, e quando, na verdade, ele está ali não para isso. Então, esse tem dois vieses, né? Quando você vai como pai ou mãe, você acaba num movimento mais de imposição e exigência do que de desenvolvimento na posição de líder, tá? E quando você está ali como um liderado que também chega ali numa posição meio de filho, acaba provocando no líder uma necessidade também até de menos desenvolvimento, mas mais de condução. Faz isso, faz aquilo, e o liderado não faz necessariamente, às vezes, o que ele poderia fazer sem esse comando. Entra um pouquinho na questão da autonomia, eu não vou explorar a autonomia, porque eu quero explorar o talento de ser líder. Uhum. Então, não é só o liderado que precisa de desenvolvimento. Muitas vezes a gente precisa desenvolver os líderes e a gente vem, não sei aí nas suas andanças, mas eu presencio muito lideranças que se tornaram líderes pela competência técnica, apesar de não terem competência de pessoas, né? Então, tem um talento para gerar resultado aí, que é desenvolver isso na liderança. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua vivência olhando para o líder que precisa desenvolver esse talento. Sim, muitas organizações ainda, né, mesmo diante de tantas informações, trabalham com essa ideia de que aquele cara que mais te entrega resultado possivelmente vai ser o melhor gestor, vai ser o melhor líder. Não necessariamente, porque para a gente liderar pessoas e processos, a gente tem que ir além, obviamente, do conhecimento técnico, porque você vai ser, eu falo que o líder, ele, de alguma forma, ele vai ser o Google, ele não precisa saber tudo, mas minimamente ele tem que ser uma referência, né? Então, além da referência técnica, a referência de comportamento. E aí entra muito essa questão da integridade. Aquilo que eu falo para os outros, mas que eu também faço. Então, o líder, mais do que o liderado, e aí eu, pelo menos nas lideranças das empresas que eu tenho e das empresas que eu atuo, falo, os maduros das relações são os líderes, ou espera-se que seja. Então, se eu tenho a maturidade para aceitar o desafio de um cargo, eu preciso ter a humildade de reconhecer que ele vai fazer com que eu me desenvolva o resto da minha vida. Porque as pessoas serão diferentes, os desafios serão diferentes. Então, que tipo de habilidades a gente vai desenvolver o resto da vida? Comunicação. Eu posso garantir que um dos maiores, e o Brito é especialista nisso, um dos maiores problemas corporativos é a comunicação. Aquilo que se fala versus aquilo que se entende. Ou aquilo que se fala no momento de impulso e utiliza-se de uma comunicação mais violenta e que ao invés de gerar, né, uma sinergia, a gente repele as pessoas. Então, a comunicação, o autoconhecimento, né, e por mais que às vezes a gente
isso esteja batido, mas quanto mais eu me conheço, mais eu consigo reconhecer onde que eu tenho que fazer investimentos internos ou externos e o quanto eu posso ser, sim, né, um grande líder Waze, aí ser um facilitador da jornada de outras pessoas. Então, tem alguns pontos que liderança não tem a ver com cargo. Possivelmente tem pessoas aqui que estão em organizações e que a pessoa que tem, né, o cargo, vou falar só para a gente entender, de líder não é reconhecido pelo time como líder. O líder pode ser uma outra pessoa e hierarquicamente estar abaixo, porque tem muito mais a ver com comportamento do que com uma declaração. E eu sempre falo, não é um cargo, não é um crachá que chancela isso. Né? Você pode ter um crachá de gestor e as pessoas não te reconhecerem, você não ter legitimação de liderança. Porque, de fato, são as tuas atitudes, além das tuas entregas, que chancelam isso no dia a dia. Então, se eu não tenho autoconhecimento, eu não faço autogestão, eu não consigo entender por que as pessoas não me reconhecem. Porque, de novo, eu não tenho a humildade de olhar para o espelho e falar, ok, eu sou líder, mas eu sou imperfeito. Quais são os pontos que eu preciso me colocar à disposição de desenvolver? E às vezes são coisas, são detalhes, mas que em comportamento humano, detalhes fazem muita diferença. Muita. E aí, quando a gente pensa nessa questão da liderança, eu também percebo muito o desejo vinculado ao ego de eu sou líder agora, hierarquicamente, parece que eu tenho um poder a mais, então isso encanta alguns olhos, mas a gente não pode esquecer que, para além disso, você terá responsabilidades. Então, por isso que eu falo, temos que ter a maturidade de fazer uma escolha, que nós estamos consciente do quanto vai exigir de mobilidade do líder, de evolução, de frustração, de se entediar em vários momentos e virar o jogo, de perder alguns jogos e ganhar outros, né? Então, é um misto de habilidades que são desenvolvidas enquanto o jogo está acontecendo, o jogo da liderança. E muitos vão para a liderança acreditando que esse conhecimento técnico é único. Eu falo, cara, o que todo líder tem em comum, falo isso para todos os líderes que eu mentoro, vocês são minoria, ponto. Quando o time tá ruim, o time inteiro não é demitido, mas o técnico é. Essa é a maior prova que o time derruba o líder. Então, só conhecimento técnico não basta. A gente precisa desenvolver essa egrégora de pertencimento, de propósito, as pessoas entenderem por que elas estão ali, elas precisam também querer, né? Tem a autorresponsabilidade da carreira de todo mundo. Eu falo que as empresas são grandes creches para adultos, né? A gente vê muitos comportamentos infantilizados em ambientes que deveriam ser de adultos. A gente pode ter o coração da criança, né? Mas o comportamento precisa ser maduro. Pelo menos espera-se que... E não é isso que a gente vê em ambientes corporativos, de ambos os lados. Ou seja, o que nos demonstra que cabe muito desenvolvimento comportamental dentro das organizações, porque é lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo. É no trabalho. Eu falo, isso aí é um clichêzão, mas é que se a gente não para entender que se você não está feliz onde você está e não faz nada para mudar, a responsabilidade é tua. Exatamente do lugar que tu te coloca, não é do teu chefe, não é da tua empresa, é tua. Então a gente precisa assumir, de fato, as escolhas que a gente faz e se responsabilizar pelas consequências, tá tudo certo se você quer ser infeliz, mas assuma isso para você. Não terceirize a responsabilidade que é sua para uma outra pessoa, porque isso é muito fácil. Eu falo, seria muito covardia da nossa parte, né? Terceirizar algo que só depende da gente, na grande parte das decisões, a gente fazer. Então, cabe muitos aspectos aqui, né, Marcela? Muito, eu acho que a gente evoluiu muito já dentro das organizações, mas precisa trazer mais transparência, ver que os feedbacks é tudo meio que falam nas entrelinhas, porque as pessoas têm receio de... objetivo, né? As pessoas têm receio de questões judiciais, aí se eu falar isso, porque as pessoas não se preparam, de fato, para momentos importantes. Eu falo sempre assim, eu não acredito em feedback ruim, por exemplo. Não existe para mim feedback negativo. Existe feedback mal conduzido, isso tem um monte. Negativo, não. Feedback é uma ferramenta de otimização de potencial. Não pode ser negativo. Agora, que as pessoas fogem deles quando os assuntos são delicados, difíceis, sim, porque a gente não tem essa preparação de ser transparente com generosidade. Ou as pessoas vão muito pro extremo e são grosseiras, ou elas não falam. E aí ninguém se mexe, né? Não tem Outro desenvolvimento. ingrediente que você citou antes, né?
que é a falta de comunicação, né? O ruído que muitas vezes termina prejudicando também. Talentos para resultados, com a Letícia Zanini, psicóloga, educadora executiva. Lê, uma palavra, enquanto a Mineirinha prepara suas cartas aí, uma palavra que ouvimos muito lá na E3, que trabalhamos no nosso dia a dia e que você, com brilhantismo, sempre fala, né, sobre essa palavra. E que as pessoas muitas vezes confundem o comprometimento com o engajamento. Por favor, essa palavra tão importante e que ouvimos tanto, que trabalhamos tanto e que você fala como ninguém, que é o engajamento. O que é o engajamento? Bem, primeiro ponto, né? Para a gente se engajar, participar de algo, a gente precisa de duas coisas. Consciência, clareza de quem a gente é e o que a gente tem para participar. Por isso que talento é, sim, de fato, um grande incremento para engajamento. Porque é muito mais fluido, leve, eu me engajar com coisas que naturalmente fazem sentido e eu faço bem. Eu tenho uma resposta, um feedback mais rápido da vida, dos resultados, dos desafios. Então, o engajamento, na minha visão, né, e de tudo que eu estudo, está muito vinculado a uma questão interna, intrínseca, e que é fomentada pelos talentos, pelas suas forças de caráter. Comprometimento é um passo antes, né? Engajamento é uma evolução do nosso comprometimento. Eu começo a construir um compromisso com algo, mas que, se eu não tiver clareza o suficiente, posso inclusive estar alimentando algumas máscaras corporativas muito mais para bancar um papel ou social, ou daquilo que eu disse que agora eu vou ser líder, então eu vou me comprometer com isso. Mas, se você não tiver um olhar interno sobre o porquê que você fez essa escolha e o quanto você de verdade quer participar disso, quer se engajar disso, emocionalmente com isso, de fato você fica uma esfera aí antes, né, do engajamento, que é o comprometimento. Eu me comprometo com isso, mas não necessariamente eu participo 100% disso. Isso é engajamento. Então existe uma diferença, eles estão próximos, mas não são a mesma coisa. E aí sim, muitos líderes também têm equipes comprometidas, não engajadas. Tanto é que quando a gente vai ver o índice de engajamento do Brasil, ele é baixo. Ele não é um índice alto, quando a gente olha em pesquisas de engajamento. Por quê? Talvez por essas questões. Será que a gente tem clareza de olhar para as pessoas e saber o que aquilo alimenta elas, ou de que forma que elas podem participar, o quanto elas estão seguras para aprender, para interagir, para errar, né? Porque as pessoas têm receio de assumir os equívocos por conta do que vem, né, enquanto consequência organizacional. Então, os líderes também precisam olhar com mais critério para essa questão, né? Eu tenho uma equipe que está ali, está fazendo, uma equipe por comando e controle, ou uma equipe que entendeu qual é o impacto que aquela tarefa faz para além do meu bolso no final do mês, aquele impacto social, aquele impacto de crescimento que eu tenho como pessoa, como profissional, quando eu de fato participo ali. E às vezes mesmo sem ganhar R$1, né? Tem quantas coisas que a gente participa, se engaja, que não tem retorno financeiro nenhum, mas que alimenta tantas questões internas suas que faz sentido para além do dinheiro você estar ali. Uhum. A Marcelinha criou um quadro aqui chamado, né? Como é o nome do quadro mesmo, Marcelo? Já esqueci, Brito. Não tem nome, velho. É um quadro que não tem nome, mas são as cartas da Mineirinha. Vou recuperar. Bora! A gente ficou tanto tempo sem falar esse nome, mas esse quadro ele tem um nome mesmo. A gente falava de comportamento no ano passado, né, Brito? Na temporada passada. Isso. Adoro falar isso, na temporada passada. Eu fico me sentindo. E aí, na temporada passada a gente tinha a leitura da Pri. Como a Lei já passou por essa leitura do corporal, né, que a Pri faz a análise corporal, a gente criou... A Lei conhece pessoalmente a mãe Priscila. Priscila está sendo chamada para fazer programa de televisão, fazer ao vivo agora. Ai, que show! Olha! Priscila tá chique. E aí a gente até esquece, né? E eu preciso dar nome para esse quadro aqui, porque de repente é em Brito. Mas não, a gente tem nomes. Na verdade, a gente falava um pouco sobre comportamento e a ideia desse quadro agora, Lê, é a gente trazer aqui uma reflexão filosófica mais conduzida a partir de cartas que são exercícios de virtudes.
A gente escolheu as virtudes dessa vez porque eu gosto muito de falar a partir de algum pensamento para poder explorar e ampliar aquele pensamento. Então, a ideia desse quadro é a gente escolher aqui, eu selecionei 10 cartas, mais ou menos afins ao tema, e aí, para a gente poder fazer aqui Você vai escolher uma carta, eu posso contar elas, aqui são 10, da direita para a esquerda. Eu tiro e a gente conversa sobre ela. Ok, bora. Vai na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu com Raimundo Ribeiro passei uma vergonha. Eu não estava conseguindo contar. Fiquei nervosa. Não, isso que eu sou engenheira, hein, gente? É uma vergonha pública. Mas vamos lá, tirei uma carta de um pensador, filósofo que eu adoro, que é o Sun Tzu, A Arte da Guerra. Né? Como ser líder em plena batalha, como enfrentar várias batalhas, é disso que o Sun Tzu fala, mas com muita sabedoria. Então ele diz o seguinte, essa frase é do livro: no meio do caos há sempre uma oportunidade. E aí ele reflete, a reflexão que a gente vai trazer aqui é a seguinte: é comum que grandes ideias e projetos nasçam em meio a circunstâncias difíceis. E aí, sobre a Letícia, né, qual poderia ser uma forma positiva de lidar com a maior dificuldade pessoal ou profissional que a gente encontra durante a vida? Lê, se você puder trazer uma experiência sua, a gente enriquece esse quadro. Uma experiência ruim, né? Eu tenho uma que eu contava quando eu dava aula na... Possa ter tirado uma lição. uma grande oportunidade no meio de um caos. É uma oportunidade de crescimento mesmo. Quando eu lecionava na graduação de psicologia, eu sempre contava para meus alunos a história dos tomates. E essa história marcou muito a minha carreira, porque logo que eu fui gestora de indústria automobilística, eu participei também de desenvolvimento humano em varejo e serviço antes de ter a consultoria. E aí, quando eu montei a consultoria, ela já nasceu pela percepção de uma necessidade. Que sempre que eu tinha que contratar consultor para vir dar treinamento aqui, tinha que ser gente de São Paulo, de fora. Eu pensei, poxa, a gente não tem uma escola de lideranças aqui. E assim nasceu a escola de liderança. E aí, quando eu fui montar um dos primeiros treinamentos, a gente já começou numa empresa que era grande, conhecida. E foi um fracasso absoluto. Eu conto a história dos tomates, que só faltou levar tomate lá na empresa. E aí, o que isso me fez refletir? Alguns pontos... a empresa dos tomates? Aquela empresa dos tomates, não é outra? Não. Era uma empresa era uma confecção, assim, ainda existe, é gigante. O que acontece, né? De novo, às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer que a gente precisa de algumas horas de voo para lidar com culturas que são mais complexas. Segundo ponto naquele dia, quando eu saí daquele, eu nunca esqueço daquele dia, eu comecei a questionar se eu realmente tinha talento para fazer o que eu estava fazendo. Eu coloquei em xeque a minha habilidade por conta de um resultado ruim. Quantas vezes a gente faz isso? E ninguém aqui tem só resultado ruim, ninguém só tem resultado bom. Então, os resultados ruins ninguém conta, que não vende, né? Mas, na verdade, pelo menos para mim, que sou estudiosa, gosto de aprender, sempre que eu tenho um placar nocivo, eu estudo, vou entender. Não, peraí, qual foi a parte da jogada que não foi interessante? Então, a gente vai aprender sobre isso. Eu não gosto de repetir resultado ruim. A gente sempre tem uma premissa aqui na empresa que é, ok, a gente errou, esse erro a gente não vai errar mais, a gente vai errar erro novo. Então, nesse a gente precisa evoluir. Então, se colocar, né, à disposição desses aprendizados, que em alguns momentos, se você não tiver confiança interna no teu potencial, pode ser que você desista em alguns placares ruins. Muitas pessoas desistem, ao invés de ficar investindo em talentos que têm. E hoje eu sou super grata a essa organização pela aquela dor provocada naquele momento, que não foi a organização, fui eu, mas que eu consegui reconhecer que eu precisava de mais preparação para alguns trabalhos, que eu precisava de mais horas de voo, precisava ter mais repertório para me lançar à disposição de fazer coisas que eu ainda não tinha musculatura, mesmo tendo vivenciado experiências anteriores. Mas aquela que eu fui me lançar, não.
E aí a gente precisa olhar para o espelho e reconhecer, você não estava preparada e você quis se meter em algo, logo colheu as consequências disso. Então isso para mim foi muito forte, tanto é que isso foi lá em 2000 e sei lá eu quando, 10, 12, e até hoje eu lembro dessa história, até porque ela é um direcionador. Ela sempre foi um direcionador de não querer viver aquela experiência que eu vivi por conta de algo que eu poderia ter evitado se, talvez eu vou chamar assim, ó, talvez um pouco de arrogância, sabe, profissional, aquele momento que você acha que você está preparado para ir pro jogo, mas você ainda precisa ficar mais um tempo no banco de reserva, sabe? Você precisa de mais treino antes de ir pro jogo. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. Ô Brito, lembrei aqui, recuperei o nome do quadro. Antes de eu Opa! Provocação fora da pauta. A gente faz uma coisa meio parecida com as provocações do Marcelo Taz, né? Então, é pra gente um pouquinho. E, coincidentemente, vou aproveitar a emenda aqui. A Lê trouxe uma questão que, assim, em todas as lives que a gente tem feito... Né? Deixa para depois, porque eu queria emendar com o que ela estava falando agora. Abre. Eu queria aproveitar o voo dela, que ela começou no banco de reserva, mas depois disso ela foi virou titular, né? Eu gostaria, você falou no começo sobre a pianista já, mas tem mais coisa aí para a gente falar sobre o trabalho da Lê. Eu gostaria que ela falasse, que o pessoal conhecesse a Lê, consultora, apresentadora de televisão, toda a sua rotina no dia a dia dessa grande consultora catarinense hoje. Lê, Então, hoje eu tenho a minha empresa, né, que chama Letícia Zanini Transformando Liderança. Eu atuo diretamente com o tomador de decisão, decisões estratégicas, então trabalho com lideranças estratégicas, nível de gestão para cima, como, né, com mentorias individuais ou coletivas, e desenvolvendo algumas habilidades comportamentais para futuros líderes. Eu faço palestras hoje em marcas nacionais, internacionais, e também tenho estudado muito sobre a questão da felicidade interna bruta, né? Como que a gente mensura alguns indicadores, porque eu acabei fazendo mestrado em desenvolvimento socioeconômico, como que a gente mensura também crescimento econômico para além do PIB. Então, existe uma métrica que a gente avalia alguns âmbitos de governança, de liderança, de gestão adequada de tempo, como recursos para promover crescimento e felicidade corporativa, que se chama FIB, Felicidade Interna Bruta, ao invés de PIB, né? Produto Interno Bruto. As Happiness Skills, TAO, que é Chief Happiness Officer, ou seja, criar culturas onde a gente tenha modelos de negócios mais conscientes, porque eu sou formada em capitalismo consciente. Inclusive, essa semana eu vou palestrar, tem o segundo Fórum de Inovação Social Internacional aqui em Criciúma. Eu vou palestrar sobre lucro e propósito, um diálogo entre ESG, felicidade e resultados estratégicos. Então, eu acredito muito no modelo, tanto é que eu fiz mestrado no cooperativismo, né? E eu presto muito serviço mesmo de desenvolvimento dentro desses modelos, porque é o tipo de modelo que eu acredito que é a cooperação, que é um ganho coletivo. Eu acredito nesse tipo de negócio. Aí, além da consultoria, eu fui me aventurar, né? Tem uma franquia hoje em varejo feminina, também tem uma loja. E aí o varejo com todo o desafio, né, trazendo um monte de aprendizado também que acaba complementando um negócio no outro. Mas aí lá eu exercito também meu papel de gestora e de liderança e todos os desafios que eu ajudo as pessoas de alguma forma a vivenciar nos seus negócios, eu também vivo nos meus. Então acaba criando um diálogo, né, muito próximo entre as dores dos meus clientes e as minhas também. O que converge num aprendizado macro, né? Eu trabalho com mentoria estratégica e formo mentores. Então, basicamente, assim, fazendo uma visão geral, um overview, é isso. Mas muito forte o desenvolvimento de lideranças, né? Nas organizações. Televisão e redes sociais que você atua muito. Eu tenho um programa todas as quartas na Jovem Pan News, aqui em Criciúma, que são dicas sobre carreira, comportamento. E aí escrevo para o Jornal de Laguna, escrevo para um blog daqui também, Portal Sul Litoral. Tem uma parte, né, num quadro da NSC, filiada à Rede Globo, que é no JA, no Jornal do Almoço, onde se chama... tô igual a Marcela, deu um branco agora, o nome do quadro. Há Vagas é o nome do quadro. Então a gente sempre fala de empregabilidade, algumas questões vinculadas à carreira. E aqui no Instagram, né, que a gente cria bastante conteúdo também no LinkedIn. O Instagram é @Letícia Zanini Oficial.
Lá a gente mostra um pouco do dia a dia. Às vezes eu queria até conseguir publicar mais, mas não dá. A gente tem que ter as atividades dos bastidores também, que consomem bastante, né? Criação de conteúdo. Eu escrevo um artigo por semana, desde 2016. A gente está transformando em um livro. Esse ano eu vou lançar o meu livro, primeiro livro sozinha. Estou contando aqui em primeira mão, porque eu tenho capítulos em livros que são coordenações, né, com outros autores. Mas esse ano eu resolvi, e até por impulso aí, né, inspiração do nosso mentor Ale Prats, eu resolvi trilhar o meu livro, que já está há um tempo aqui na minha cabeça, que é Demita Antes de Ser Demitido. Então, eu quero falar sobre algumas questões comportamentais, né? E são 2 livros, na verdade, que vão nascer. Um nasce esse ano, eu falo, eu preciso parir esse livro esse ano, ele vai sair. Eu vou avisar vocês. E é isso. Aguardo que a agenda em Mineirinha, e ela ainda nos prestigia aqui no Conexão Brasil, né? Participa, né? Não, Que honra. A última pergunta, que o tempo está estourando aí, Mineirinha. Somos sortudos em tê-la aqui e imagina, com tantas tarefas e ainda mãe de 2 pequenos, né, Lê? Isso mesmo, Davi e Miguel. Davi e Miguel, um beijo para vocês. Então, a gente tem um privilégio, uma honra tê-la aqui conosco. O que eu estava dizendo é que nessa temporada, com essas provocações fora da pauta, com as cartas das virtudes, eu tenho percebido que elas sempre estão alinhadas com... eu acredito muito nessa mágica de trazer a questão exatamente para o tema. Eu escolho aleatório, né, mais alinhado com o tema, mas obrigada por compartilhar a sua experiência, Lela. É muito importante porque um profissional às vezes se depara com volta para o banco, e aí ele fala, cara, não vou ter chance no campo, né? Então, volta para o banco, só dá uma olhada para o campo, vê o que falta, porque o campo é de todos, né? A gente tem que se olhar, se desenvolver, né? Isso, Fê. Então, muito obrigada aqui. Eu que agradeço. Eu posso só dar eu acho que esse recado é bem importante. Olê, eu gostaria de uma fala final sua. Nós estamos com audiência boa e depois essa live vai para o YouTube, muita gente vai assistir depois, sabe? O tema da live Talentos para Resultados. Aquela pessoa que está na dúvida ainda, né? Quais são os meus talentos? Que é comum, né? A gente, no dia a dia, ter esse questionamento, né, em aberto. Qual é a dica que você, com todo o seu trabalho de talentos, uma dica, uma receitazinha simples de bolo, né? Para mim saber os meus talentos. Como é que eu avalio os meus talentos? Primeiro ponto existe um assessment, né? Você pode preencher o assessment e saber, de fato, agora eu não tenho recurso agora para fazer isso. Bem, você pode descobrir suas forças de caráter e tem um link gratuito, tem ali no meu Instagram, é só clicar lá no link de forças de caráter, ou você pode fazer algumas perguntas para você, que é o que você faz naturalmente bem? Por exemplo, eu escrevo naturalmente bem. Os meus artigos eu escrevo em 10 minutos. Eu tenho facilidade de criar uma conexão entre o que eu vejo que acontece e transcrever isso no papel. Isso tem a ver com talento de comunicação. Eu também, sei lá, eu consigo analisar dados com muita facilidade. Nossa, as pessoas falam, reconhecem isso em mim. Então, o que você faz naturalmente bem? E de que forma que você pode investir para que isso fique melhor no seu dia a dia, de acordo com o que você faz hoje nas suas atividades corporativas. E o que eu ia falar, Brito, é que quando a gente olha para os nossos talentos, é a melhor forma da gente se reconhecer como protagonistas, mesmo sendo imperfeitos. E aí, quando eu falei do livro, ele tem um papel importante na minha carreira, porque quando eu tinha 15 anos, eu fui demitida da escola, eu falo, e é isso que eu conto no livro. E na época, meu pai me olhou e falou o seguinte, você acha que eu vou te dar uma surra? E eu tinha certeza que eu ia apanhar. E ele falou, vou fazer muito pior. Você vai para fora de casa e vai estudar na escola mais difícil do estado. E me colocou numa escola de padre e ele falou para mim, você está saindo para nunca mais voltar. E eu nunca mais voltei a morar na minha casa. E aquilo foi uma ruptura tão grande que num primeiro momento foi muito difícil, mas que me fez descobrir tantas capacidades e possibilidades de mudar cenários
que eu parei de contemplar só a história dos outros e comecei a olhar mais para a minha. E quando a gente olha para a nossa própria história, a gente reconhece uma grandeza e uma força de virar o placar do jogo. É difícil, sim, dá trabalho, tem dias que a gente quer chorar, não quer levantar, quer ficar na cama quentinha, mas a vida chama, a vida é tão maravilhosa que ela nos empurra para fazer algo, mesmo quando às vezes se torna difícil. E todos nós temos potenciais, mas a gente tem que descobrir os nossos e valorizar e investir nos nossos. Né? Então, muito cuidado, uma vida perfeita, instagramável, isso não existe. Ser humano nenhum tem uma vida linear, a vida é feita de altos e baixos e a gente precisa aprender a transitar. É como se a vida fosse uma grande onda. Às vezes vem tsunami mesmo. Importante a gente não se afogar. Bri, sentimos a sua falta, tá? Volte na próxima semana. Mineirinha, que cuida por aí em Brasília. Letícia Zanini, psicóloga, educadora executivo. Muito obrigado por participar dessa atenção aqui para o Conexão Brasil. Você com certeza volta em todas as temporadas. Obrigado, Lê. Obrigada, amigos. Um grande abraço, bom revê-los. Um abraço para todos que estiveram aqui conosco e eu sigo à disposição. Um beijo. Uma excelente semana. Sucesso, linda. Estamos indo para o YouTube, então, e voltamos na próxima segunda-feira, às 13 horas, ao vivo. Obrigado a todos. Obrigada.